Funcionando agora? Estamos ao vivo. Tivemos vários problemas técnicos hoje, nosso segundo episódio. E confirma só se estão ouvindo. Estão me ouvindo? Segundo episódio já com problemas técnicos. A gente resolveu aqui testar um novo modo usando um programa de transmissão. E aí a gente tem um problema entre a pecinha que fica entre o computador e a cadeira. Talvez seja isso, mas os testes deram certo, mas na vida real, a gente sempre tem surpresas. Muito obrigada a todo mundo que está presente, quem teve paciência aqui, a gente atrasou 10 minutos quase. Vamos tentar aqui fazer no horário, ou tentar ficar aqui no tempo, tá? Já agradeço todo mundo pela presença. E hoje, como a gente sabe, quem sabe faz ao vivo, a gente vai falar de um tema aí que anda sendo bastante comentado já desde um tempo, que é sustentabilidade versus ESG. O que é isso? Para aí ficar um pouco diferente, sair do lugar comum, a gente acrescentou um outro viés, que é a filantropia. Então, sustentabilidade, ESG e filantropia. O que esses temas têm a ver com o negócio, qual que é a diferença entre eles e como eles fazem aí, provocam mudanças para empresas e negócios do futuro. Bom, primeiro eu vou começar falando um pouco da diferença. Tem um olhar que a gente vê bastante, tem o dilema aí do time ESG e do time sustentabilidade, né? A sustentabilidade é maior do que ESG é maior que sustentabilidade, qual traz um é resultado, o outro não é. Eu vejo bastante discussão nesse sentido, e muitas fora de contexto. E aí o que eu normalmente trago? Trago duas visões. Uma coisa é, eu me importo muito menos com como você resolva chamar do que em realmente fazer. Acho que esse é o mais importante. O mais importante é a gente ter ações efetivas que transformem os negócios, que tragam aí negócios mais em harmonia com o meio ambiente, com a sociedade, que tragam resultado, e um resultado que seja aí, que contribua para o planeta, tá? Então, no fundo, essa é a minha visão. Independente do que você quer chamar, de qual é o seu preferido, o que importa é a gente fazer. Mas agora, se a gente vai olhar para conceito, né? Se for olhar para conceito, o que é o conceito de sustentabilidade, o que tem a ver com o conceito de filantropia, conceito de ESG? Não vou entrar em temas aí científicos e filosóficos, mas a gente vai um pouquinho ligar com a prática. Sustentabilidade, conceitualmente, ela veio muito antes do ESG, tá? E sustentabilidade, ela tem um conceito mais amplo, então a gente olha de questões sustentáveis para o planeta, para a sociedade, negócios, a palavra sustentabilidade é muito mais ampla. Mas olhando sustentabilidade corporativa, sustentabilidade para empresas, vem muito cunhado aí dentro do termo de triple bottom line, resultados financeiros, ambientais e sociais, mas a sustentabilidade ela engloba você olhar como o meu negócio pode trazer resultados para a empresa, para os stakeholders. E dentro desses stakeholders a gente tem sociedade, meio ambiente, acionistas, clientes e todos os envolvidos. Então a sustentabilidade ela tem muito a ver com estratégia, com forma de pensar. Eu falo que a sustentabilidade tem a ver com o jeito de fazer as coisas. Eu posso fazer de um jeito não sustentável e de um jeito sustentável. Então, como é que a gente pensa nos nossos processos para que sejam menos poluentes, para que sejam mais inclusivos e para que gerem valor de forma compartilhada. Então, a sustentabilidade veio lá atrás, muito puxada aí, teve bastante esse conceito do triple bottom line, e depois, bastante depois, foi no começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, e pouco, não lembro exatamente que ano, que veio o conceito de ESG pela primeira vez. Ele veio puxado pelo mercado financeiro. ESG, Environmental, Social and Governance, tem lugares que optam pela sigla em português, que é o ASG, que é Ambiental, Social e Governança. Você vê que ele perdeu, comparado com o Triple Bottom Line, que era financeiro, ambiental e social, ele perde o financeiro e ele ganha a governança. E aí você pode falar, poxa, ele perdeu o financeiro, mas negócio tem que dar dinheiro, justamente. Mas o ESG, ele veio do mercado financeiro, veio muito ligado aos conceitos financeiros, no sentido de risco e de avaliação. E ESG é um conjunto de práticas e indicadores para medir resultados, medir risco e medir impacto dos aspectos ambientais, sociais e de governança
para o negócio. Então, se a gente for olhar conceitualmente, o ESG ele é uma parte da sustentabilidade, ele não é tudo da sustentabilidade. E, inclusive, hoje de manhã estava numa discussão onde a gente estava vendo uma coisa é ter as práticas ESG, com normas, com padrões, elas são importantes e precisa. Outra coisa é eu trazer a sustentabilidade dentro da minha estratégia, como as minhas escolhas de negócio. E a gente tem a filantropia. A filantropia, e aí eu vejo, ainda tem bastante gente que confunde, a filantropia ela trata assuntos sociais e ambientais, muitas vezes, principalmente sociais, tá? Mas ela não tem um componente de geração de valor financeiro, não tradicionalmente, a gente já vê em algumas mudanças. Mas a filantropia não necessariamente é um gerar negócio, é você gerar um resultado, você não tem necessariamente o retorno do investimento que você coloca, ele é diferente. Não significa que ele não tenha retorno, ele tem. Mas, no geral, você muda o prazo, os prazos são mais alongados, e o valor, para quem está colocando dinheiro, ele é diferente. Você coloca um dinheiro pensando em ter benefícios sociais ou ambientais, não necessariamente um retorno financeiro, você gera um retorno para a sociedade, para o meio ambiente, mas não, você não está esperando um retorno financeiro na filantropia. A hora que a gente fala de sustentabilidade corporativa de ESG, você tem um componente de resultados de negócio inserido. Qual é a intersecção entre eles e como as empresas podem equilibrar? Aí eu já falei um pouco na definição, mas eles têm isso em comum. Então, como é que a gente traz uma sociedade mais justa, um meio ambiente, um planeta mais equilibrado, que a gente garanta a nossa sobrevivência no planeta como uma sociedade justa e equitativa? Essa é, acho que, a interligação entre eles, mas eles são formas de fazer. E como as empresas podem equilibrar, né? São usos diferentes. Então, a sustentabilidade, normalmente, a gente olha do ponto de vista de estratégia, de processos, de produtos, de proposta de valor. Quando eu estou falando de ESG, um conjunto de práticas e indicadores, não é à toa que a gente tem tantas normas e padrões surgindo, a gente teve a resolução da CVM que trata do padrão de reporte, segundo metodologias internacionais do ISSB, então ele vem bastante nessa linha, como é que a gente padroniza. Eu falo que a diferença aí em sustentabilidade e ESG, pensando na empresa, tem um pouco a ver com a gestão financeira e contabilidade. Então a contabilidade tem regras, você tem que fazer a sua contabilidade toda certinha, seguindo aquela regra, aquele padrão. Você fazer uma boa contabilidade não significa que você está fazendo uma boa gestão financeira do seu negócio, que você tem uma boa estratégia de geração de valor. Na sustentabilidade, a gente tem um pouco essa linha, tá? Então, você ter padrões, você seguir determinações e métricas, você medir, é importante. Você não consegue fazer uma gestão financeira se tem uma contabilidade estruturada, mas isso não está necessariamente ligado à sua estratégia como você põe no negócio. É óbvio que como esses conceitos têm se misturado nos últimos tempos, então você acabou trazendo elementos de um para o outro, tá? Por isso que eu falo que na prática o que importa é a gente evoluir e fazer. Mas conceitualmente é isso. E a filantropia, aí a hora que a gente vai para a empresa, a filantropia, quando a empresa escolhe fazer uma filantropia, ela no geral não espera um resultado, não necessariamente está ligado ao core. Mas ela pode ter uma atuação, que a gente vê muitas empresas fazendo filantropia por meio de fundações. Então tem a fundação da empresa, tem a empresa e ela cria uma fundação em paralelo para poder ter as ações de filantropia e você não misturar, porque no dia a dia de negócio, na hora que a gente vai priorizar orçamento, grande discussão orçamentária, segundo semestre, o que é mais importante, o que a gente corta? Normalmente fica o que traz retorno de negócio e corta o que não traz retorno. A filantropia, como eu falei, como ela não trata necessariamente de um retorno financeiro, ela perde um pouco o lugar dentro do negócio, mas tem atuações importantes que vêm, e eu já vou falar dessas práticas sustentáveis, que era até a próxima pergunta, né? De exemplos de práticas sustentáveis. Se a gente for ver ESG, um exemplo, parte de reporting toda. Reporting, métricas, como é que eu meço, como é que eu comparo, como é que eu me comparo com o mercado, com outras empresas, com o setor, isso é importante. Às vezes a gente acha que tá ótimo, tem uma empresa que atende eles, olha, a gente está maravilhoso em diversidade. Realmente eles estavam muito bons. Bastante iniciativa, mas a hora que a gente viu o indicador,
e comparava com o setor, poxa, não é tanto assim, a gente não está tão distante quanto a gente achava, ou tem aspectos que a gente está distante, tem outros que não, e aí quando a gente vai para essa padronização, isso é importante para a gente ver de fato e evitar o greenwashing, que é a gente falar que faz e no fim não é bem assim. Então como é que a gente se compara com o que a gente faz? Acho que as práticas ESG elas ajudam bastante nisso. Quando a gente fala de práticas sustentáveis, eu posso trazer isso para um processo produtivo. Então, como é que eu torno ele, como é que eu uso menos recurso, como é que eu aproveito melhor os resíduos, reincorporo isso, gero menos resíduo, reincorporo. Isso vai trazer um resultado financeiro, que é economia, custo, e também um resultado ambiental de destinação correta. Às vezes, eu tenho uma destinação correta de resíduos, por exemplo, que é uma prática sustentável, a gente está falando de obrigação. Então, eu tenho que destinar resíduos perigosos de acordo com como os resíduos perigosos têm que ser destinados. Isso traz uma economia para a empresa? De curto prazo, não, um custo de destinação, mas isso evita passivos legais e também contribui para que a gente tenha ecossistemas mais resilientes e funcionando de acordo com como tem que ser. Né? Na hora que a gente vai para a filantropia, aí a gente tem normalmente práticas, por exemplo, relação com comunidade. Esse é um tema que eu gosto, né, que a gente pode trazer todos eles. Eu posso me relacionar com a comunidade de uma forma que traga um resultado para o negócio, eu posso relacionar com a comunidade de uma forma que seja filantrópica. Então, eu tenho um programa de bolsas, um programa de apoio financeiro, um programa de ajuda de custo. Normalmente, essas questões de ajuda de custo, de doações e tudo isso, esses a gente entra em filantropia. Quando a gente olha uma relação com comunidade que traga valor, vou dar um outro exemplo, uma construtora. A hora que você tem uma obra, você causa uma disrupção ali no local de entorno. E você pode fazer doações, você pode reformar a casa das pessoas, você pode fazer várias ações, ou você pode trazer uma ação que a gente desenhou uma vez com uma relação com a comunidade, foi de gerar treinamentos e capacitações em empreendedorismo. Empreendedorismo e capacitações técnicas em assuntos que eram de interesse da construtora. Então, pintor, gesseiro, ar-condicionado, manutenção e instalação de ar-condicionado. O que isso traz como benefício? Isso vira um ganha-ganha. Você está capacitando as comunidades tecnicamente para que elas possam ir atrás de gerar sua renda e você também está trazendo um ativo para você, porque uma das dificuldades é você justamente contratar mão de obra local. Então, isso é uma prática que tem sim, eu entro com um investimento de capacitação, de investimento, mas isso me traz um retorno numa forma de ficar mais fácil recrutar, eu posso recrutar pessoas locais, eu gero normalmente mais fidelidade das pessoas e eu tenho a comunidade de entorno falando bem de mim, indicando para clientes, ao invés de ser um detrator na minha imagem. Tá? É diferente se eu vou doar para um programa que apoia uma comunidade no interior de algum estado, de algum local. Essas são ações diferentes. Como é que a sustentabilidade interfere na relação com seus colaboradores, né, e até com seus clientes? A gente vê cada vez mais, eu tenho sido bastante procurada, até esse foi um dos motivos de fazer as lives, das pessoas buscando trabalhar com um propósito. Então, o que eu faço contribui para um planeta melhor, para uma sociedade? Qual é o legado que eu deixo como pessoa? Mais para frente na vida, né, a gente fala, se a gente for olhar a antroposofia, né, quando as pessoas vão ficando mais experientes, então elas têm uma preocupação bastante grande com o legado, é o que eu estou deixando aqui, mas as novas gerações trazem isso muito forte. Então, o que eu estou fazendo diferente? O que está contribuindo com o planeta? O que está contribuindo? O que eu faço para deixar um mundo melhor do que eu peguei? Ou para deixar um bom planeta para os meus filhos, netos, ou para os sobrinhos, quem escolhe não ter filho, né? Então, a hora que a gente vê para os colaboradores, as ações de sustentabilidade, elas vêm sendo um fator muito importante de retenção. E eu já fui procurada por empresas que falam, poxa, eu estou com dificuldade de reter meus talentos jovens, eu preciso fazer alguma coisa de sustentabilidade porque eles estão me questionando e eu não sei o que fazer.
Estou resumindo, estou sendo caricata, obviamente, não foi necessariamente dessa forma, mas a gente vê as novas gerações cobrando isso tanto como cliente quanto como colaborador. Então, isso traz um engajamento, isso traz uma maior disponibilidade e, no geral, uma melhor marca empregadora, tá? Então, a sustentabilidade contribui também com essa marca empregadora. Lógico que tem a outra moeda, que é como é que eu dou ferramentas e como é que eu estimulo para que as pessoas, os colaboradores tragam isso no dia a dia. E para clientes, mesma coisa, a gente tem várias pesquisas, as últimas que eu vi do ano passado, então eu já falo que os clientes, entre um produto não sustentável e um sustentável, ele prefere um produto sustentável. O que a gente vê acontecendo em alguns lugares, e principalmente com a geração mais nova, é deixando de comprar marcas que não são sustentáveis. E a gente tem uma busca cada vez maior por opções sustentáveis de produtos. Deixa eu ver aqui. Então, acho que um pouco essa linha de colaboradores e clientes, e a gente tem outros pontos que é como é que eu faço eles refletirem nas ações do dia a dia, né? Quais são os desafios da aplicação e como contornar? Eu acho que na live passada a gente falou um pouco do desafio que tem a ver com cultura, né? Agora eu vou trazer um outro componente de desafio. O maior desafio, a hora que eu trago a sustentabilidade para dentro do negócio, pensando em estratégia, em processos, em produtos, em alocação de recurso, é eu fazer o E. Como é que eu trago resultado e sustentabilidade? Como é que eu trago o resultado financeiro? Como é que eu trago o lucro, mais um benefício para o planeta, mais um benefício social, o valor compartilhado? Então, esse é o maior desafio, eu diria, é você fazer o O. É muito mais fácil, fazer o E. Fazer o E. Como é que eu trago um e outro? Se eu faço um ou outro, ou eu trago dinheiro, ou eu trago um resultado para o meio ambiente, esse costuma ser mais fácil, né? Mas aí a gente já tem várias teorias que falam que esse é um exemplo de destruição de valor. Então, se eu escolho uma coisa ou outra, uma em detrimento da outra, eu estou de uma forma destruindo valor e não gerando. Como é que eu gero valor nas várias vertentes? E aí a gente tem vários olhares, né? Algumas discussões eu tenho tido vários nesse sentido, tem sido bem legal, que é como é que eu olho cada negócio, cada segmento. O que é gerar valor para o meu negócio? Teve um projeto que eu fiz recente, que tem a ver com agricultura e pequenos produtores. E a gente via ali, e justamente o desafio do projeto era conectar oferta e demanda. Só de tempo, tá, gente? Eu vou passar um pouquinho, como a gente começou atrasado, então eu vou passar 5 minutos do tempo, tá bom? Para a gente poder ficar, equilibrar aqui e fazer uma live de 25 minutos. Então, a gente tinha ali a visão, ali o desafio era conectar oferta com demanda. Como é que eu conecto pequenos produtores, agricultura familiar, com as demandas de empresas e grandes volumes? Então, a gente tem dois lados aí. Um lado que é, poxa, eu produzo, eu não tenho como escoar. E o outro lado, eu quero produtos, mas eu não consigo comprar. E quando a gente foi entrar, esse é o que olha de fora, né? Quando a gente entrou, a gente viu uma visão de ou uma coisa ou outra. Então, não, ou eu ajudo os pequenos produtores, ou eu conecto com as empresas. Então, eu não, ou eu trago volume, ou eu trago qualidade. E ali o que a gente trouxe foi o E. Eu preciso sim trazer volume com qualidade, e aí a qualidade não é só a qualidade do insumo, mas é a qualidade do processo, da relação com as pessoas, tá? Então, a gente olhou esses vários aspectos. E trazer uma acessibilidade em termos de custo e rentabilidade. Então, custo para quem é a demanda, né, para quem está comprando, e a rentabilidade para o produtor. E isso foi bem legal, assim, que a gente teve um uau ali, algumas pessoas tiveram um uau de, nossa, a gente nunca viu as duas coisas juntas. A gente sempre olha os aspectos técnicos de agricultura sustentável, de práticas de agricultura familiar, e não olha o aspecto de mercado. Ou o outro lado também, poxa, eu estava olhando mais os aspectos de mercado, não tinha visibilidade disso, e de formas da gente fazer isso junto. Então, acho que esse é o maior desafio. E aí, para contornar isso, eu pensar quais os tipos de benefícios que eu posso ter. Então, os benefícios podem ser de vantagem competitiva, o que eu tenho melhor do que o meu concorrente, do que outros atores da cadeia se eu fizer desse jeito. Pode ser desde uma cadeia mais resiliente, uma cadeia com mais civilidade, eu tenho mais controle e rastreabilidade na minha cadeia, tá? Então, vantagens competitivas. Tem um outro benefício que tem a ver com reputação de marca.
marca empregadora, a marca para clientes, como é que eu crio um goodwill, né, que é a boa vontade em relação à marca, eu vou criando uma reputação, e lealdade de cliente também está nessa parte, tá? E outra coisa que é a gestão de risco mesmo. Como é que eu evito passivos, como é que eu mitigo riscos, como é que eu vejo essa parte que tem a ver com legislação e com riscos, principalmente de reputação, mas também financeiros. E um outro lado é a eficiência. Eu gosto bastante de juntar sustentabilidade com eficiência, tá? E como é que a gente traz, sim, resultado com sustentabilidade? Porque no final, se eu consumir menos recursos, melhor para a natureza e melhor para a empresa também, que possivelmente eu vou gastar menos. Ou como é que eu gasto melhor? Eu gosto, independente de gastar mais ou gastar menos, é como é que eu invisto meus recursos melhor? Como é que eu trago eficiência no que eu coloco? Porque às vezes eu gastar menos com um resultado pior, talvez não seja interessante. Mas aí eu ser inteligente na alocação de recursos, tá? Exemplos de pilares. Se vocês tiverem perguntas, a hora é agora, tá? Então, façam perguntas aí que eu vou respondendo. Vi aqui que as pessoas estavam ouvindo bem. Exemplos, eu já fui falando alguns exemplos, então esses exemplos de como é que a gente olha a filantropia. Eu não falei muito da filantropia, tá? Eu vou trazer de volta aqui a filantropia com esse exemplo. Nesse exemplo, vou voltar a esse exemplo mesmo de cadeia de agricultura familiar. No caso, era com foco na Amazônia, tá? Agriculturas familiares, sistemas agroflorestais, a gente pode entrar nesses conceitos depois. Mas a gente viu ali que a gente tinha algumas fases dos produtores, tá? Então, um produtor que está iniciando, que ele começa a sair de uma monocultura para uma multicultura, né, que é o agroflorestal. Eu vou falar multicultura, não é esse termo técnico, mas só para aí ficar mais claro aqui, para a gente não entrar nas tecnicalidades. Você tem um período de transição, tá? De como é que eu experimento novas culturas, como é que eu integro essas culturas, como é que eu aprendo o manejo sustentável da terra, que você não faz do jeito tradicional. E você tem uma escada de evolução, onde o produtor você conscientiza, o produtor começa, ele muda a sua produção e tudo mais, mas assim, isso tem vários estudos que mostram que você pode ter, muito provavelmente tem, às vezes uma queda de produtividade no início, ou que até faz parte, que você está mudando, você está colocando um produto novo, até você ter habilidade, né, e produzir isso com escala, com mais valor, isso leva um tempo. Então a gente definiu ali, a gente conseguiu identificar 4 etapas na evolução dos produtores para os sistemas agroflorestais, produtores familiares ou pequenos, médios produtores, tá? E o que a gente viu da atuação? A gente conseguia conectar melhor a oferta e a demanda, uma demanda mais estruturada, que paga melhor que esse produtor, que então eu quero vender por mais, quero rentabilizar aqui minha propriedade. A gente conseguia conectar com demandas que pagavam melhor quando esse produtor já estivesse mais estruturado. Então, com uma constância de volume, que atendia a critérios mínimos de qualidade, às vezes produção orgânica ou com rastreabilidade, mas conseguia ter laudos, então que tem aí uma constância de qualidade, de requisitos e de volume maior, tá? E aí, nesse momento, quando a gente consegue conectar, aí a gente tem várias empresas interessadas em comprar, investir, fazer contrato, garantir aí essa parte da sustentabilidade financeira para o produtor, com aí questões aí de capital de giro. Então a gente olhou bastante isso. Nossa, falta um minuto aqui, por tempo que eu prometi. Mas a hora que a gente olhou o começo da cadeia, essa transição, ali é um momento mais delicado, onde você não consegue conectar com uma demanda tão estruturada, que tem mais um poder para investimento, pensando em sustentabilidade, em práticas de negócio. Então, ali é um momento onde a filantropia entrava melhor. Então, se a gente olhar nesse ponto, a gente vê o papel da filantropia das empresas estabelecendo cadeias de negócio. Naquele momento, era um dinheiro onde você não tem muito retorno. Precisa de uma injeção de capital para fornecer, para começar a movimentar a roda desse movimento. Então, ali é onde a gente viu uma intersecção muito grande de filosofia, de filantropia e de investimentos em sustentabilidade corporativos.
E eu já passei, estou aqui a 1 minuto do final. Então, acho que um pouco isso que a gente trouxe acabou saindo, vocês desculpem aí pelos ocorridos. Vamos fazer melhor nas próximas, acho que agora entendemos aqui, espero que funcione. Deixe seus comentários. O que eu queria deixar aqui de gancho para o final, né? Então, a gente falou de sustentabilidade corporativa, como é que eu trago isso para os negócios, como é que eu olho meus processos para que eles sejam mais eficientes, e eu trago o E, a visão do E, é fazer uma coisa e outra, tá? O ESG, ele vem, então, com essa questão de práticas, métricas, padrões, principalmente de medição, mas também de avaliação de risco, de avaliação de estratégia de desempenho, e a filantropia como um investimento, sem necessariamente um retorno financeiro tão esperado, mas que complementa a atuação, principalmente em momentos, seja das pessoas ou das cadeias, onde a gente tem ali uma dificuldade maior de rentabilizar como negócio, tá? E aí eu queria deixar aqui como gancho, aqui de pergunta para a nossa próxima live, como você escolhe os seus produtos sustentáveis? Como você define suas escolhas? Que produtos você pode até falar assim, esse tipo de produto eu escolho sustentável. E como? O que eu olho? Já esses outros eu não olho tanto. Que a nossa próxima live vai ser nesse sentido, vai ser esse gancho. Então pensa nisso, deixa aí nos comentários, deixa suas dúvidas, pode mandar aí no privado também, que a gente espera você terça-feira da próxima semana, meio-dia sem atraso, tá bom, gente? E obrigada pela companhia, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima!